Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Quicunque fecit voluntatem Patris mei, ipse meus est frater. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão. Esses dias voltei a assistir uns episódios de uma série, já um pouco antiga, mas ficou famosa, sobre a Segunda Guerra Mundial. Essa série é sobre uma companhia de paraquedistas americanos. E a série que chama-se Band of Brothers, Bando de Irmãos. E é uma superprodução ao redor, enfim, mais uma dessas coisas da Segunda Guerra. E é interessante, né, esse nome, Band of Brothers, um bando de irmãos, que vai ser utilizado pelo general Eisenhower num discurso na véspera do dia D, em que ele vai falar isso, nós aqui, os meus soldados, um bando de irmãos, e que, por sua vez, foi tirada de um texto de Shakespeare, de Henrique V, um discurso, o famoso discurso do dia de São Crispim, um discurso maravilhoso, na véspera da Batalha de Agincourt, que Shakespeare coloca na boca do rei, e ali motiva um exército para ter uma batalha, uma vitória inaudita. E o rei fala isso, né? Todo aquele que derramar o seu sangue comigo hoje será meu irmão, porque aqui, né, todos somos um bando de irmãos agora. E é uma ideia que a gente, lendo outros livros, a gente vê como na guerra muitas vezes se forma, né, uma fraternidade, um vínculo muito intenso entre aqueles soldados ali, quem sabe muito diferentes, mas essa coisa de lutar juntos, e é o que acontece nos esportes. Eu até escutava recentemente um podcast, quando fazer esportes juntos, depois, acho que não sei se 20 minutos de um exercício mais ou menos intenso, dispara até alguns hormônios ali, em que a pessoa entende que aquilo é algo significativo e os hormônios são especialmente propícios para o trabalho em equipe, então gera vínculo entre as pessoas, né? Se sente parte de um grupo. E é algo humano, muito humano, mas ao mesmo tempo que de uma maneira é sobrenaturalizado também. Cristo assume a nossa humanidade e a eleva. Esse sentido de pertencer a um grupo, a uma família que tem coisas em comum, um projeto em comum, uma origem em comum. O Novo Testamento, que usa várias palavras para se referir ao amor, em grego há várias palavras diferentes, e tem uma delas que só é usada nas epístolas de São Paulo e de São Pedro, justamente para significar esse amor de irmãos, que é o que a gente diz em português fraternidade, que vem do latim fraternitas, e que no grego do Novo Testamento se escreve Filadélfia, né? Tem nomes de lugares pelo mundo com esse de Filadélfia, de filia Adelphos. Adelphos é irmão, Adelphos. Adolfo, deve vir daí, né, o nome, né? Adolfo, porque em grego Adelfo é irmão. Filia Adelphos, amor do irmão, ou fraternidade em português, né? E São Paulo e São Pedro usam essa expressão para falar justamente do amor entre os cristãos, não tanto o ágape, o amor para fora, digamos assim, com todo mundo, mas o amor entre eles, nem entre eles e Deus, mas entre eles, com uma qualidade comum
de discípulos de Cristo. Então, gera um vínculo especial, Filadélfia ou fraternidade. E que a gente vê que foi uma realidade prática na vida dos primeiros cristãos. Era algo que se vivia. Já Tertuliano, um dos escritores mais antigos da igreja, ele relata, né, como os pagãos viam ali os primeiros cristãos e se espantavam e comentavam: vede como se amam. Tá essa frase nos escritos de Tertuliano, acho que é do século IV. Ficava admirados, né, do século III ou IV. Vede como se amam. Aquilo lhe chamava atenção, né? Interessante, né? E é isso que eu queria trazer para a nossa reflexão hoje, nessa nossa série sobre a amizade. Faltam essa e mais uma meditação só. E são dois temas mais ou menos que se completam. O último, da semana que vem, então, será o apostolado. E como dizia uma vez São José Maria, apostolado é dar aquilo que nos faz felizes para as pessoas que nós amamos. Então, quero compartilhar, em concreto, a minha fé, né, e a minha vida junto a Cristo, e os sacramentos, e o sentido da vida. O apostolado é aquilo que me faz feliz, eu quero comunicar para as pessoas que eu amo. Quero que elas compartilhem comigo aquilo. E a fraternidade, a gente pode entender, a fraternidade e a amizade, esse esforço por amar mais ou gostar mais das pessoas que compartilham coisas importantes comigo. É como que uma coisa completa a outra, né? Eu tenho aqui um projeto importante e eu vou querer comunicar para essa pessoa porque eu gosto dela. Agora, eu tenho algo em comum com essa pessoa, então eu vou querer gostar mais dela. Uma é por comunicar a ideia, o projeto e a fé, e outra é crescer, quando há essa comunicação de um projeto comum, crescer então nesse vínculo afetivo que nos liga às pessoas, que é algo que faz parte, sim, do nosso caminho cristão, né? Como aquelas palavras de Jesus mostram como ele mesmo fazia isso: todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão. Como que é um irmão. Temos uma coisa em comum, somos filhos do mesmo Pai, Deus Pai. Porque, em boa parte das vezes, não bastam o respeito e a boa educação. Claro que já são algo muito importante e muitas vezes vai ser o máximo que a gente é chamado a dar para alguém, não sei, né? O trocador, o motorista do ônibus ali, do aplicativo de carro. Não me pede que fique amigo necessariamente numa corrida ali de 10 minutos que eu vou ter com aquela pessoa, mas sim, se me pede que eu a trate com respeito e com boa educação. Mas com as pessoas que convivem habitualmente conosco, sobretudo se tem um projeto em comum, e mais ainda se é um projeto assim de vida e de fé, faz falta mais. É importante ir mais além da mera boa educação e do respeito. É o que nos pede um coração cristão, é o que nos pede o Evangelho. Assim comenta em Forja, São José Maria: com quanta insistência pregava o apóstolo São João o mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. E comenta São José Maria: eu me poria de joelhos, sem fazer teatro, assim me grita o coração, para vos pedir, por amor de Deus, que vos ameis, que vos ajudeis, que estendais a mão uns aos outros, que saibais perdoar-vos. Portanto, vamos banir o orgulho, ser compassivo, ter caridade, vamos prestar-nos mutuamente o auxílio da oração e da amizade sincera. Interessante, né? Construir uma amizade, um afeto, com as pessoas que são próximas a mim, por um motivo de fé, por um motivo de laços do sangue, por um motivo profissional, acadêmico, esportivo. Maximamente é lógico, né? Se temos a mesma fé, São João, o apóstolo, que foi o que sobreviveu a todos os outros, morreu depois de todos os outros, diz que no final da vida ele era um ancião que praticamente só sabia repetir essas palavras: amai-vos uns aos outros, filhinhos, amai-vos, esse é o mandamento do Senhor, que vos ameis uns aos outros. Interessante, estamos comentando, né, essa carta do atual prelado do Opus Dei sobre a amizade, e o prelado que o precedeu, Dom Javier Echevarria, nessa carta ele comenta como
nos últimos anos, praticamente só falava disso também, né? Da fraternidade, da importância de tratar-se com carinho uns aos outros. E é algo que eles ambos receberam, como é lógico, de São José Maria, que falava muito disso, da importância de azeitar as relações, lubrificar as relações, o motor que precisa ali não põe um óleo ali que aquilo funciona, né, de um bálsamo da caridade, não fica aquela coisa dura e gera atrito. E ele falava e vivia isso. Contava uma história de uma vez atendendo uma freira no convento em que estava doente, ele foi lá levar comunhão, alguma coisa assim para ela, e ele perguntou, me tratam bem aqui? E aquela irmã, ele falou, olha, sim, padre, me tratam com educação, agora a minha mãe me tratava com carinho, falou assim. E aquilo marcou para São José Maria, foi uma espécie de reclamação, né? Como que dizendo, bem, aqui me dão, digamos, o suficiente, o que pede o respeito, e agora minha mãe ia mais além, a preocupação dela comigo, e os detalhes, e a atenção, e a comida especial, isso que a gente chama de carinho, né? Não é só a educação, é ir mais além. São José Maria contava essa história justamente para promover isso, e ele mesmo fazia. Uma vez, Dom Álvaro del Portillo, o Beato Álvaro del Portillo, estava de cama, tinha muitos problemas de saúde pelas grandes responsabilidades que tinha, os problemas que tinha que enfrentar. E estava de cama, São José Maria começou a imitar como a mãe dele dançava lá, uma dança espanhola, com aqueles instrumentos, os castanholas, uma coisa assim se chama, né? Batendo e fazendo assim, uma coisa meio cômica e ridícula, né? Um sacerdote venerável lá, fazendo uns passinhos de flamenco, não sei, né? E Dom Álvaro, por mais que estava lá cheio de dor de cabeça, não se aguentou e começou a rir, né, diante daquela cena. E São José Maria ele falava, olha, como um irmão nosso doente, a gente roubaríamos um pedaço do céu se fosse possível para arrancar-lhe um sorriso, para aliviar-lhe o sofrimento. É muito importante isso daí, que a gente sejamos pessoas que se esforçam por tornar amável a vida dos outros. Que as pessoas que convivem conosco experimentem da nossa presença um elemento de calor, de carinho. Recentemente falava com uma pessoa, ele sugeria o seguinte exame de consciência, esses dias mesmo. Ele dizia, olha, toda noite então tu vais te perguntar 4 pontos. Sorri para as pessoas à minha volta? Sorriso, delicadeza, dei alfinetadas, aquelas alfinetadas, aqueles comentários meio de vingançazinha, maldosos, né, só para tal coisa, né, falou isso, fez tal, né, falou isso, mano, faz assim, né? Delicadeza, sorriso, delicadeza, interesse e serviço. Interesse, né, real, diferença, né, no final do dia chegar em casa e alguém nos pergunta como é que foi o nosso dia, a gente está cansado, como é que foi a prova, eu pergunto para meu pai, para minha mãe, e como é que não sei o que, não interessa, né? Como ajuda alguém que se interessa por nós. Interesse e serviço. Deixa que eu faço, deixa que eu levo a louça, deixa que eu vou lá e compro, que eu teria que passar no banco mesmo, ou no correio, deixa que eu levo para ti, deixa que eu faço. Parece uma boa receita, né? Sorriso, delicadeza, interesse e serviço. Esforço por tornar amável a convivência, tornar amável projeto comum, familiar, profissional, o que for, né? Por vezes se opõe essas duas coisas, amizade e fraternidade. É famosa, né, uma piadinha de dizer, bem, Brasil e Argentina são países irmãos, mas sabe qual que é a diferença entre os amigos e os irmãos? É que os amigos a gente escolhe. Piadinha assim meio sarcástica, né? Como que dizendo, bem, irmão a gente atura, porque, né, a gente não escolhe, né, já é dado ali, já dado o problema, não é algo... Como que dizendo, bem, amigo é algo nobre, agora irmão, bem, paciência, né? Um pouco assim. E é verdade, né? Que é uma relação já dada de antemão e que vai permanecer independente do que eu faço, né? Meu irmão vai ser sempre meu irmão. Mas podemos e devemos escolher ser amigos dos nossos irmãos. E é um pouco isso o tema dessa meditação, né? Escolher construir essa amizade a partir dos vínculos, e é o que vai então nascer propriamente uma fraternidade legítima.
E é algo muito importante, justamente, quem sabe, por serem pessoas que vão ter uma presença na minha vida, um papel importante, independente da minha escolha ou não. Então, por mais ainda motivo temos para construir uma relação afetiva positiva com essas pessoas. Tem mais motivos, inclusive mais obrigações. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. São Tomás de Aquino nos pergunta, mas devemos amar mais os nossos pais do que os outros? Não é mais perfeito amar como Deus ama, todos por igual, digamos assim, que faz chover sobre justos e injustos, né, diz Jesus no Evangelho. E São Tomás responde, não, temos sim que amar primeiro nossos pais. Por quê? Bem, e ele faz um raciocínio, porque Deus, a necessidade coloca uma inclinação. E temos mais obrigações com relação aos nossos pais. Portanto, é natural que temos essa inclinação também que o amor produz com relação a eles. Então, por isso devemos amá-los mais. Ok, devo amar todo mundo, mas devo amar primeiro meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, as pessoas próximas. Né? Tem mais obrigação, devo amá-los mais, portanto. Há uma hierarquia na caridade, há uma prioridade e que eu tenho, né? E além de ser essa obrigação, tem que ser algo muito oportuno. Recentemente, esse livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, um livro interessante, né? Eu nunca tinha lido e está me chamando a atenção agora. Interessante, né? Que as coisas que ele diz, um curso, quase que um curso de ética, de moral fundamental, assim, interessante, né? Não é uma técnica, não, é um negócio mais profundo, interessante. E no primeiro hábito, que é ser proativos, que tem muito a ver com a liberdade, né? Tomar liberdade, as rédeas da minha vida, e não só pôr a culpa no mundo e nas coisas, e no chefe, né? Mas a culpa é minha, eu tenho, esse é o primeiro ato, né? Ser proativo diante da vida. Ele relata, o autor, Stephen Covey, que quando terminava uma dessas conferências suas, um senhor lá, ele falou, Stephen, aprovo o que você está dizendo, mas cada caso é um caso. Meu casamento, por exemplo, estou muito preocupado. Minha esposa e eu não sentimos mais as mesmas coisas de antigamente um pelo outro. Creio que não a amo mais e ela também não me ama. O que posso fazer? O sentimento desapareceu? Isso mesmo, confirmou. E nós temos 3 filhos, o que gera muitos problemas e receios. O que sugere? Ame sua esposa, respondi. Mas acabei de dizer que o sentimento desapareceu. Ame-a. Você não compreende, esse sentimento, o amor, não existe mais. Então ame-a. Se o sentimento desapareceu, você tem um bom motivo para amá-lo. Mas como amar alguém que a gente não ama? Meu caro, amor é um verbo. O amor, o sentimento, é o fruto do verbo amar. Sendo assim, ame-a. Seja bom para ela. Sacrifique-se. Ouça os problemas de sua esposa. Faça um esforço de compreensão. Goste. Compareça. Está disposto a tanto? Ele conclui, amar é um bem que se valoriza através dos atos amorosos. As pessoas proativas subordinam sentimentos aos valores. O amor-sentimento pode ser recapturado. Interessante, né? Essa postura assim de, bem, eu não tenho tanta simpatia por essa pessoa, vou construir uma relação bonita, cooperativa, um afeto, um esforço a ser feito por nós. Também na igreja, também, né, no grupo de jovens, também na minha paróquia, também. Devemos lutar, mas em geral, né, devemos lutar para ter esse olhar benevolente, descobrir as qualidades das pessoas, ter esse olhar bondoso, gerar união, gerar fraternidade, pôr afeto nessas relações. Essa é a primeira ideia da nossa meditação. Não basta buscar a busca da eficácia comum, é um projeto ali, é preciso também pôr o coração. Agora, uma segunda ideia, para fazer um certo contraponto a ela, também não podemos perder de vista o ideal comum. Não serviria uma camaradagem que sacrificasse os maiores ideais. Pela camaradagem, por uma certa cumplicidade. Assim, São José Maria, que era tão carinhoso e tinha tantas demonstrações muito práticas de serviço, de afeto com seus filhos espirituais, ele dizia uma hora, meus filhos, vos quero, mas vos quero santos. Usando essa expressão mais castelhana do que portuguesa, né? O verbo querer, né? Vos quero, mas vos amo, né? Eu gosto, mas eu vos quero santos. Vos quero santos. E era exigente, muito exigente. Como um bom pai, ou mesmo um bom amigo.
dizia, né, que é preciso que sejamos família e milícia ao mesmo tempo. Uma família e milícia, um exército, né? Estamos aqui um ajudando e um soldado ali que checa o equipamento do outro e vamos lá, e se o outro fica para trás, ajuda. Estamos lá, tem um objetivo comum a conquistar. Temos aqui, porque sem dúvida que é muito boa a camaradagem, a compreensão, mas quando a gente junto a isso aí persegue uma meta elevada, aí sim se dá essa união mais forte e nobre. Mesmo que às vezes não se conheçam tantas manifestações de afeto mais visíveis, como ocorre isso, sei lá, como a gente falava, né, na guerra, no esporte, projeto de solidariedade, de apostolado, quando se torna vivo um sentido comum de missão. Estamos aqui para fazer tal coisa. Pode ser que uma pessoa que, não sei, que é um pouco seca, que não me cai tão bem, que é distante de mim em termos de idade, de gostos em geral, não sei. Mas a gente está pegando junto ali e lutando para levar para frente, sei lá, aquela creche ou aquele campeonato, e aquilo já gera uma afinidade, porque, bem, eu sinto que nós temos uma coisa muito importante em comum, e eu começo a sentir que brota naturalmente uma simpatia por aquela pessoa. Mas para isso é importante que eu preserve esse sentido de missão, que não caia numa cumplicidade ou um corporativismo ruim, eu te protejo, tu me protege, a gente engana ali o chefe, te tapeia aqui o técnico. Não, isso não é a fraternidade que devemos buscar. 2 sintomas positivos que mostram quando essas coisas estão bem encaixadas, né? Ao mesmo tempo o consolo, a compreensão e a exigência, não só exigência e não só compreensão, as duas coisas têm que ir juntas. Aí sim a gente está falando da fraternidade cristã, positiva, virtuosa. 2 sintomas positivos. O primeiro é a correção fraterna. Saber corrigir as pessoas. Se alguém pisa na bola, se alguém... Interessante, hoje mesmo me fizeram uma correção fraterna. A pessoa que mora comigo falou: Pai Pedro, tinha que fazer uma coisa com o senhor, da maneira como Nosso Senhor diz, né? Corrijam a sós. Estavam só os dois aí numa sala e ele me corrigiu uma coisa da pregação em concreto. Eu agradeci, poxa, obrigado e tudo. E é um grande dom isso daí, ter gente que nos corrija com franqueza, falando, e ao mesmo tempo com compreensão, sem querer humilhar, sem querer pisar na frente de todo mundo, mas de maneira simpática, né? É um grande dom, a correção fraterna, que nós devemos estar aptos abertos a receber e dispostos a fazer também, que muitas vezes pode custar, mas o bem do outro nos pede isso, que eu saiba corrigir os meus amigos, que eu saiba corrigir os meus irmãos. Correção fraterna é uma coisa maravilhosa. E depois um outro segundo sintoma desse projeto comum que não transformou aquilo numa cumplicidade negativa é a abertura. A abertura. A gente costuma falar da panelinha como uma coisa ruim, uma espécie de vício da fraternidade. A panelinha, aquele grupinho ali fechado, que é uma espécie de egoísmo mútuo. Eu te dou um apoio ali emocional, tu me dá apoio tal, eu sei que eu posso contar contigo, eu não me sinto sozinho, eu tenho com quem conversar, mas tu me pertenço, eu te pertenço, gera uma coisa possessiva, ruim e fechada, e os outros a gente rejeita porque são fora do nosso grupo. Isso é uma panelinha. Na tradição cristã, é costume falar da amizade particular, para se referir a esse tipo de atitude, né? Uma coisa meio possessiva, meio que está fechada ali, e é meio doentia. Se o outro já começa a falar com um outro amigo, eu já me sinto que está me traindo porque está tendo uma confidência com um estranho. É uma coisa ruim, sem dúvida, né? Acho que não há dúvida de que isso é uma coisa ruim. É importante buscar essa amizade, como diz o prelado nessa carta, que é a nossa pauta para essa série de meditações. Essa amizade não é particular, amizade particular, no sentido de exclusiva ou excludente, mas está sempre aberta aos outros, embora as limitações de espaço e tempo não permitam uma intensidade igual de comunicação e relacionamento com todos. Então isso tem que ser, claro que eu vou ter amigos mais íntimos, né? Claro que eu vou ter confidentes e não vai ser com todo mundo, mas eu devo ter essa abertura, não estar fechado, né? Não estar aqui o meu, ninguém entra, ninguém sai, não, está aberto, né? Sempre está como que oferecendo a minha amizade e querendo crescer, se há espaço para crescer em intimidade com alguém, e uma comunhão de afetos maior, pois que cresçamos, né? Esse é o espírito cristão.
Assim era Jesus, né? Não se fechou ali no grupinho dos 12, não. Ele ia para outras cidades, vão para outros lugares. Ainda que ali já era super badalado, bem quisto, ele estava sempre indo mais além, porque é o semeador que vai jogando todos os campos as sementes. Então tem esse espírito também, a abertura. Correção fraterna e abertura. 2 sintomas para manter esse sentido vivo aqui de missão, de uma coisa maior do que uma mera apoio mútuo, né? O apoio mútuo face de uma missão maior, um sentido de missão que domina a coisa, né? E por último, uma terceira ideia para a gente já terminar, o tempo já se acaba, né? A fortaleza que vem daí. Só comentar isso. Interessante aquela história de um time de basquete que o rapaz, um deles pegou um câncer, teve que fazer um tratamento e aí se trata de quimioterapia, ele ficou careca. E aí apareceu no jogo seguinte lá, no treino, no jogo, e todos os seus colegas de equipe tinham rapado o cabelo, com uma coisa de solidariedade, para ele não se sentir sozinho, né? Todos aqui, ó, todos somos carecas, então aqui. Legal, né? Vamos dizer, o teu destino é o nosso destino. Nós temos uma solidariedade de destinos. O que acontece contigo nos afeta também a nós. E isso é algo muito, muito tocante, né? Muito comovente, que imagina a dedicação daquele guri ao time e aos outros colegas, depois daquela demonstração de fraternidade tão bela, né? São José Maria tinha devoção aos mártires, chamados os 40 mártires de Sebaste, porque o lema deles, estavam sendo martirizados numa piscina, num lago gelado, por hipotermia, né? Morrer de frio, e podiam sair a qualquer hora, negando a Cristo, renegando a fé, e tinha uma banheira quente ali, e eles repetiam, a oração deles era: 40 entramos na batalha, 40 coroas te pedimos, referindo-se à coroa do martírio. E aí um apoiava o outro, né? 40 entramos na batalha, 40, que os 40 sejamos fiéis até o final. Esse era o pedido deles. Diz a história que um deles não aguentou, saiu, abandonou o lago gelado e eu renego a Cristo, eu renego a minha fé, e até mergulhou na água, até morreu de choque térmico, parece, né? Que triste caso, né? Ao mesmo tempo que tinha renegado a sua fé. E eles ficaram 39, e ainda os soldados, que estava muito comovido com toda aquela situação, falou: bem, se esses homens, se eles seguem a Cristo, eu também quero seguir a Cristo, e se for preciso morrer com eles, eu morro com eles também. E ele se jogou ali junto aos outros 39 no lago gelado, e eles retomaram aquela oração: 40 entramos na batalha, 40 coroas te pedimos. E São José Maria gostava dessa união, né? A força, né? que vem da união daquele. O Papa recentemente, rezando pelo fim da pandemia, citava aquela passagem dos apóstolos no barco, na tempestade. Não te importa, Senhor, que pereçamos? Perguntam os apóstolos quando acordam Jesus. Tu não está nem aí? E ele, bem, claro que se importa, né? Claro que se importa. Já a encarnação e a própria cruz são esses gestos de grande solidariedade do Senhor por nós, que veio fazer um de nós, que veio padecer junto a nós e nos enche de consolo e de força, porque nos faz ver que não estamos sozinhos. Assim, comenta o Padre, a amizade é um constante apoio e incentivo à missão que é compartilhada. Essa fraternidade, essa amizade e fraternidade nos faz muito fortes para enfrentar as batalhas do dia a dia, os seus diversos desafios. E isso que a gente deve buscar na fraternidade e entregar aos demais, produzir aos outros. Ponto de caminho: o poder da caridade. A vossa mútua fraqueza é também apoio que vos mantém erguidos no cumprimento do dever, se viveis a vossa bendita fraternidade, como mutuamente se sustém, apoiando-se as cartas do baralho. Interessante, né? A carta do baralho sozinha não fica de pé, mas se põe outra, ou põe ainda 3, ainda consegue até fazer uns castelos assim, com algo que de per si é tão frágil e não se sustenta, né? Mas uma apoiada na outra ficam de pé. Também citava São José Maria, o livro dos Provérbios: Frater coadjuvatur ad fratre quasi civitas firma. O irmão, ajudado por um irmão, é como uma cidade amuralhada. Uma frase que ele gostava, alguma vez fez algum objeto de decoração, né, com essa frase. Frater coadjuvatur ad fratre quasi civitas firma. Uma cidade amuralhada. Se tem ali o irmão do meu lado, se um bando de irmãos ali lutando juntos, né,
aquilo me dá uma força, me dá um pique, dá um otimismo. E é assim que a gente deve tocar os nossos projetos da vida, os que Deus nos pede, com esse sentido, gerando fraternidade, gerando união, dedicando-nos aos demais à nossa volta. Assim vemos Nossa Senhora junto às santas mulheres que acompanhavam Jesus um pouco de longe às vezes, né? Mas até a proximidade da cruz, quando os apóstolos todos fugiram, estão elas ali, e no meio delas Nossa Senhora, emprestando fortaleza, amando com entrega. Então peçamos ela que nos ajude a viver cada dia melhor essa bendita fraternidade que Deus quer para os seus filhos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei